Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Eu tenho hoje uma passagem bíblica muito interessante. O apóstolo Paulo traz pelo menos 5 áreas da nossa mente que precisa ser utilizada no culto, que precisa estar presente quando reunimos para adorar a Deus. Livro de Coríntios, capítulo 1 capítulo 14, e o versículo 15 vai dizer assim: Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. O apóstolo Paulo estava instruindo a igreja de Corinto a respeito dos dons de línguas e de profecia, ou variedade de línguas. E ele estava falando sobre a ordem no culto, sobre como deve ser o culto. É como se essas três coisas, a música. Mas aí o apóstolo Paulo vai trazer aqui 5 coisas que a nossa mente, o nosso entendimento precisa de colocar na hora do culto. Então, a primeira coisa que precisa ter no culto, nós precisamos de com a nossa mente renovada, organizada, orar ao Senhor. Primeira coisa, oração. Culto precisa de oração. É por isso que iniciamos o culto com oração. Segundo, e cantarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Já ouviu as pessoas cantando, adorando a Deus em línguas estranhas? É muito lindo, mas aqui ele vai dizer: vamos cantar também com entendimento. É preciso de voltar a cantar ou louvar ou adorar a Deus com hinos que são verdadeiramente hinos. Hinos que falam do céu, que falam de salvação, que fala, né, os hinos do cantor cristão, da harpa cristã, ou hino parecido com aqueles que tem uma dentro, né, da teologia cristã, dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Cantar com entendimento. Não é só cantar. Ah, mas tem emoção, tem isso, tem aquilo outro. Não. Precisa de ter entendimento. Eu estou adorando a Deus e aprendendo ao mesmo tempo. Isso é interessante. No versículo 16, ele vai falar de ações de graça. Não adianta você ser muito intelectual e as pessoas não entenderem a mensagem que você está dizendo, porque você fala muito, com a linguagem muito erudita. Nós precisamos de falar aquilo que as pessoas consigam entender. Ser simples como Jesus era. O evangelho simples, mas o evangelho que causa efeito, que traz a diferença. No versículo 19, vai falar de instrução. Então vemos aqui oração, cânticos, ações de graça e agora instrução. Vai dizer assim: Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 1.000 palavras em línguas desconhecidas. O culto precisa de ter instrução. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E para finalizar, versículo 20 vai falar de juízo, de entendimento. Ele vai falar que nós não devemos ser meninos no entendimento, mas temos que ser meninos na malícia. Mas no entendimento, precisamos de ser adultos. É o que está escrito no versículo 20. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Nós precisamos de ter juízo, fazer juízo. Isso é coisa de menino, isso é coisa de adulto, isso é coisa que Deus deu para nós. Os dons do Espírito Santo foi dado para a igreja para ser usado para a edificação da igreja. Mas nós precisamos de fazer um culto com oração, com cânticos, com ações de graça, com instrução e com juízo, distinguir a diferença entre uma adoração e apenas uma música cristã. A diferença entre uma mensagem cristã e
uma palestra qualquer. Nós precisamos de entender a diferença. Quero agradecer você que todos os dias estão aqui. Nós estamos orando todos os dias, lendo a Bíblia todos os dias e explicando a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, que nós possamos a cada dia mais ter entendimento da Tua palavra. E que essas 5 ações destacadas pelo apóstolo Paulo para a igreja de Corinto estejam em nossa vida. Que nós venhamos ter, meu Pai, como foi lido aqui nesse devocional, oração verdadeira, adoração verdadeira, ações de graça do fundo do coração para que as pessoas consigam dizer amém ao ouvir a Tua palavra. Precisamos, Pai, de instruir, voltar a ensinar a palavra de Deus, culto de estudo bíblico, de doutrina para as pessoas entenderem a palavra e juízo. Precisamos de adorar o Senhor com entendimento. Precisamos de ter distinção entre o certo e o errado. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.